Oi pessoal, tudo bem? Acompanhe um resumo da novela Contigo Sim, mas antes peço que por gentileza inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e obrigada a todos pelo apoio. Salma vai até a faculdade. Leonardo pergunta se ela está lá por sua mãe. Ela disse que não, que está lá por outro motivo e que vai estudar na classe dele. E ele pergunta como? Ela diz sim, não faz essa cara, acabei de me inscrever. Ela pergunta se não o avisaram. Ele diz que não e pergunta se pode entrar. Ele diz que sim, que já está na metade da aula, mas que ela pode entrar. Ele apresenta ela para sua classe e diz que o nome dela é Salma e que a partir de agora ela vai estudar com eles. Álvaro é transferido para a cadeia e colocado em uma cela junto com outro preso. Ele diz a Álvaro que não cause problemas, porque lá ninguém vai lhe defender. Ele vai saindo e volta e diz mais uma coisa: por agora você está só, porque seu companheiro está em outra cela de castigo. O carcereiro ainda debocha e diz que eles vão se tornar grandes amigos. Álvaro se lembra dele e Ângela na praia. E lembra de quando Ângela disse que poderia trabalhar para ajudá-lo e ele diz que não, que tudo o que ela tinha que fazer era realizar o sonho dela de ser médica. Álvaro olha a cela todinha e diz que tem que sair dali. Quando Leonardo e Ângela saem da aula, ele pergunta se ela toma um café com ele e ela diz que sim. Ângela, Ed e Leonardo estão conversando, Salma os observa de longe. O telefone de Ângela toca e Leonardo pergunta quem é, ela diz que não sabe, que não conhece o número. Ângela atende o telefone e Dário diz: sou eu, Dário Altamirano. E Ângela diz: o quê? Ângela pergunta o que ele quer e ele diz que precisa falar com ela. Ela diz: pois eu não. Ele fala: Ângela, é muito importante, é algo que você tem que saber sobre Álvaro e que te interessa. E ela diz: por que deveria me interessar? E pergunta se ela não quer saber por que Álvaro fez isso e que vai esclarecer muitas coisas. Ela pergunta do que se trata e ele diz: temos que nos ver pessoalmente. Ela diz: tudo bem, aonde? E ele diz que está lá fora. Ela diz: tudo bem, estou indo por aí. Ângela desliga o telefone e pergunta a Leonardo se eles podem deixar o café para depois, porque ela tem que ver essa pessoa. E Salma continua os observando. Leonardo pergunta se ela quer que ele o acompanhe. Ela diz que não e o agradece. Ela diz que conta para ele tudo depois e que já tem que ir. E ele responde: tudo bem. Ângela sai para fora da faculdade e Dário a chama. Ângela diz a Dário que não entende como ele tem um cinismo de ir procurá-la depois de tudo que ele fez. E ele pede que ela se acalme, que ele não está lá para isso. E diz que precisa que ela vá com ele. Ela diz o quê? Aonde? E pergunta se eles não vão conversar. E Dário diz que sim, mas não ali. Ele pede que ela entre no carro e ela diz: me drogou para que não houvesse um escândalo no casamento de Álvaro. E agora quer que eu entre no seu carro para ir sabe aonde? Dário diz a Ângela que o que ele tem para dizer não pode ser ali e pede que ela confie nele. E ela diz que nele não confia nada. Ele fala que nele ela não tem que acreditar e pede que ela só acompanhe ele. E diz a ela que é questão de vida ou morte. Ângela resolve acompanhá-lo e entra no carro e eles saem. Leonardo vai até a mansão dos Vegas para examinar Beatriz. E ele pergunta a Beatriz como ela está se sentindo. Ela responde que dias bons e dias ruins. E ela diz a Leonardo que está preocupado com Samantha, que depois de tudo que Álvaro fez, ela está pensando em perdoá-lo e ficar com ele. E Leonardo diz o quê? Ela está pensando em perdoá-lo? Beatriz diz que isso é muito importante para ela e ela não suportaria um outro escândalo como aquele do passado. Ela pergunta a Leonardo o que ele acha. Leonardo brinca e diz que não é por nada, mas ele ama os escândalos. Leonardo fala para Beatriz que na realidade tem que saber por que Samantha quer perdoar Álvaro. Beatriz diz que Samantha está convencida de que foi Ângela que enganou Álvaro para sair da pobreza. Samantha está em seu quarto e pensa nas palavras de Álvaro quando foi visitá-lo na prisão. A empregada bate na porta e Samantha pergunta o que ela quer e ela diz que os remédios dela já chegaram. É uns frasquinhos com os comprimidos. Samantha diz que não há outro caminho, pega os comprimidos e toma vários. Beatriz diz que Samantha está segura de que Ângela é uma aproveitadora. Leonardo diz a ela que conhece Ângela e assegura de que Ângela não é nenhuma aproveitadora. E Beatriz diz que está surpresa por Leonardo pensar assim. E pergunta a Leonardo: ela não está cursando medicina? E Leonardo diz que sim, e ainda diz que se ela conhecesse ela não pensaria assim.
Ele pede a Beatriz que fique tranquila e que às vezes as coisas não são como parece, e nesse caso eles estão equivocados. Beatriz pergunta então ela é sua amiga e Leonardo diz que sim e que ela é sua aluna na universidade. Beatriz acha que Ângela está usando Leonardo e ele diz que ela não é esse tipo de pessoa. Ela diz que não entende por que ele a defende tanto e ele diz porque ela é uma mulher. E diz a ela que Ângela vai ser enfermeira da mãe dele. Beatriz pergunta se essa ideia foi dele ou foi dela. Leonardo fica irritado e ela pergunta novamente de quem foi a ideia, e Leonardo responde que foi da mãe dele. E diz que ela foi quem quis contratar e ela sabe que a mãe dele não é uma pessoa fácil de lidar.